O Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro tem orgulho de dar boas-vindas a vocês, aqui presentes, para o ENCAD de Campos dos Goitacazes, que contará com uma palestra do presidente do Conselho, administrador Wagner Siqueira, e com a entrega de moções a pessoas que se destacaram em sua atuação em prol da administração na região. Convidamos para a formação da mesa o presidente do CRA-RJ, administrador Wagner Siqueira, o delegado do CRA-RJ em Campos, administrador Manuel de Oliveira, o professor e administrador André Webb, o professor e administrador Túlio Baita e a administradora Érica Moy Barreto. Neste momento, convidamos para a audição do Hino Nacional Brasileiro. Primeiramente, o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro gostaria de parabenizar cada um de vocês, dos profissionais da administração que aqui estão, os futuros profissionais, pelo dia 9 de setembro, na próxima semana, quando comemoraremos os 59 anos da promulgação da Lei 4769 de 1965, que regulamenta a profissão. Esse evento também é uma comemoração a tão importante data. Nossos parabéns a vocês. Também gostaríamos de avisar que o evento está sendo gravado pela CRA-RJ Play e em breve estará disponível no nosso canal do YouTube para quem quiser ver e rever. Então, vamos dar início ao evento e convido para a abertura o nosso delegado aqui no município, o administrador Manuel de Oliveira, para as primeiras palavras do ENCAD Campos. Boa noite a todos. É com muita satisfação que eu recebo todos vocês e o nosso presidente, o Túlio, que é o professor do Auxiliadora, o André Weber, também grande professor, e a Érica Moim, a Moim, doutora. Então, eu dou início à abertura do nosso plenário, com a presença, com a fala do nosso presidente, Wagner Siqueira. Passou para mim, a gente fala, né? Não pode, né, André? Acho que a Érica a fecundidade do inesperado é capaz de surpreender os mais experientes analistas. Foi o que me aconteceu agora. Aliás, Manuel, há tantos anos, a gente tem uma relação estreita, muito próxima, querida, afetiva, de muitas décadas. E ele sempre me surpreende com questões agradáveis. E sempre me surpreende também com questões desafiantes como essa. Eu estou com uma enorme emoção hoje. É verdade. Por quê? Porque eu estava falando com algumas pessoas aqui agora, dos bons tempos que a gente vinha aqui, inclusive de avião,
Agora a gente vem de carro, vem de ônibus, a gente vem de diversas maneiras, mas ia num dia, voltava no outro, voltava de novo, uma atividade sempre. Quantas vezes estivemos aqui, gerações de profissionais se formaram, e vejo que a cidade de Campos, estava conversando com o professor agora, a importância do porto de Campos agora, que me impressionou muito como está desenvolvendo e certamente como polo irradiador de um processo de mudança na realidade econômica, na realidade social, na cultura da cidade. A transformação que se faz por uma das cidades mais históricas, mais relevantes, mais importantes do nosso país. Costuma-se dizer que Campos foi a primeira cidade a ter luz elétrica, né? Tá certo? Eu vou mandar um livro para o André Webb. Não, já tem esse livro, já tem, que não é meu, não. Tá certo? Sobre Delmiro Gouveia, que se inspirou muito em Campos. Foi um empreendedor importante. O Mauá do Nordeste brasileiro, que na virada do século XIX para o XX, ele se transformou também, como em Campos, numa das mais fortes expressões do desenvolvimento brasileiro. Campos, com uma característica muito própria, né, das suas usinas, do seu processo econômico, mas Delmiro Gouveia, na cidade da Pedra, lá em Alagoas, se transforma numa indústria extremamente poderosa e forte, pujante, aproveitando a Primeira Guerra Mundial, fábrica de linha, veja bem, no interior. Assim como Campos tinha a primeira iluminação e as melhores condições de vida da região e do país à época, a cidade da Pedra, em Alagoas, com Delmiro Gouveia também. Com Campos não aconteceu isto, mas lá na cidade da Pedra, uma cidade bem menor que Campos, o Delmiro Gouveia foi assassinado, e quando acaba a guerra, a linha corrente compra a fábrica da família, e quem for hoje, né, lá em Paulo Afonso, exatamente em Paulo Afonso, a gente vai ver uma pequena disposição de usina, que é aquela enorme da Chesf, né, de Paulo Afonso, e tem a pequenininha onde dava iluminação pública, e mais do que isso, para as fábricas, para a indústria, e as mesmas questões. Você veja que o processo de desenvolvimento, ele se faz, às vezes, simultaneamente, de formas tão distintas. E sempre me impressionou muito a riqueza, a força de Campos, e que teve dificuldades, como todo o nosso Estado, mas que agora mostra de novo a sua pujança e pega o bastão daquele passado glorioso que construiu essa importância para a cidade e para a economia aqui de toda a região. O passado, portanto, Érica, para mim aqui é presente, porque o passado é o que não passa, é o que fica do que passou. E o que a gente está construindo, o que a gente está herdando, que a gente tem hoje no presente, é o passado que ficou. Assim como o que se está construindo hoje na cidade de Campos, os profissionais de administração terão e têm um enorme papel nisso, será o futuro amanhã desta região, né? O que a gente constrói hoje vai determinar os nossos caminhos no futuro. Portanto, eu estou com muita animação, na certeza, de que não há país subdesenvolvido. Já dizia Peter Drucker, a frase não é minha, do Peter Drucker, há país subadministrado. E quando o país consegue ter uma boa administração, uma boa gestão, a realidade se transforma. Empreendedores são fundamentais. Eu, quando me formei, olha, já tem tempo, viu, Web? Tem 54 anos de formado, acreditem? Acreditem se quiser, 54 anos, 1970, né? Os cursos já estavam começando de administração, na época, na Fundação Getúlio Vargas. A gente era treinado para ser empregado de uma grande multinacional que acorria muito no Brasil, ou para as empresas públicas, ou para a área de governo. Brasil que crescia muito.
entre 1960, entre 1930 e 1975, o Brasil e o Japão eram chamados do milagre brasileiro e do milagre japonês. Tamanho era o crescimento que o Brasil tinha. Tem toda uma literatura sobre isso. A gente é produto dessa realidade. Agora é muito mais importante, porque a sociedade cresce, se transforma e se desenvolve com os seus empreendedores. Quando eu falo, portanto, do crescimento espantoso, a modernidade que Campos representou no século XIX, começo do século XX, e também de Elmiro Gouveia, em Alagoas, a gente está falando do empreendedorismo daqui, do povo e dos dirigentes da cidade, mas também do empreendedor que construiu usinas que eram modelos daquela época, e que hoje o Porto vai criar uma nova cultura, que vai ser tão importante como hoje é o comércio, e amanhã muito mais importante até do que a própria prefeitura como maior empregador. Portanto, parabéns a Campos, a nossa profissão. Eu preciso mais ser convidado para voltar aqui, viu, Túlio? Fizemos muitas atividades aqui e eu estava com muita saudade de Campos. Muito obrigado. Então, já que o presidente falou sobre passado, presente e futuro, é hora da gente homenagear 3 profissionais que fazem parte deste presente e, com certeza, farão parte do futuro ainda mais brilhante de Campos. Então, convidamos o presidente Wagner e o nosso delegado Manuel para a entrega de uma moção de aplausos à administradora Érica Moy Barreto, mestra em Sistemas Aplicados à Engenharia e Gestão pelo IFE Fluminense. Bem, eu gostaria de agradecer, dizer que eu me sinto muito honrada em fazer parte desse time aqui, compor essa mesa, pessoas ilustres, e representando aqui as mulheres, né, do município, as administradoras do município, que tem algumas presentes aqui. E é isso, estou muito feliz, muito honrada. Muito obrigada, minha xará Érica. Homenageamos agora o administrador Túlio Baita dos Reis, doutorando em Propriedade Intelectual e Inovação pelo Instituto de Propriedade Nacional e coordenador do curso de Administração do ISECENSA. Bom, alô? Bom, boa noite. Quero saudar aqui os companheiros da mesa, aproveitar a oportunidade, Érica, meu amigo André, ao presidente Wagner, o seu Manuel, uma companhia sempre presente aqui no município de Campos, e dizer que hoje é um momento histórico para nós comemorarmos os 59 anos da profissão de administração, do administrador. De longe nós viemos, né? Muito tempo a gente caminhou para poder chegar aqui, mas uma profissão relativamente nova, em que a minha participação, a participação de vocês, enquanto profissionais, se torna muito relevante para ela na defesa da profissão, na defesa dos postos de trabalho. É uma profissão desafiadora que, sem dúvida alguma, já nos exigiu muito no passado, exige no presente e também vai continuar exigindo que novos talentos surjam aí para o futuro. Tá certo? Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje, recebendo essa homenagem, agradeço aos meus alunos por estarem aqui hoje prestigiando, ao ISECENSA, que é a casa onde eu trabalho, né, o Sebrae, a Tec Incubadora, porque se eu tenho hoje a oportunidade de exercer a administração por onde eu passo, é graças a Campos dos Goitacazes e todas as oportunidades que foram me dadas aqui.
E dizer, Wagner, você é sempre bem-vindo lá no Existência, na nossa casa, está demorando a voltar mesmo, então te espero em breve para que a gente possa fazer aquele bate-papo saudável lá sobre o futuro da administração, não? Porque eu gosto tanto de ouvir você falar e suas opiniões. Então, só agradecer esse momento da noite de hoje e desejar a todos um bom evento. Obrigado. E, finalmente, convidamos o administrador André Fernando Web Mansur, doutor em Informática na Educação pela UFRGS e professor de cursos de mestrados e doutorados no IFE e na UENF, além de vencedor da primeira Mostra Científica de Administração do CRA-RJ em 2015. Foi 2015? 16? Em 2016. Parabéns, venha receber sua moção, André. É uma satisfação estar aqui. Eu não cheguei aos 54 anos de profissão, não, mas já vou fazer 30 daqui a 2 anos. Como eu não me formei com 10 anos, já dá para calcular, né? Estou entregando a idade. Então, olha, eu digo o seguinte, a administração, né, durante um certo tempo, foi considerada até a profissão de quem não sabia muito bem o que queria e ia fazer administração. Hoje a realidade é muito diferente. A gente percebe nitidamente as organizações cujos gestores não são administradores, estão exercendo o papel de gestão, o quanto às vezes falta de certos aspectos. Por exemplo, a questão do olhar humano sobre a organização. Muitas vezes os gestores eles têm uma formação mais dura, uma formação mais tecnicista, e esse aspecto que durante muito tempo foi considerado um patinho feio da administração, que é o generalismo, hoje é o grande ganho, porque a gente vive o mundo da complexidade, onde você tem que buscar fazer essa reconexão de saberes. A administração, por essência, já é assim, ela já veio preparada para o século XXI. E hoje nós temos muitos desafios, principalmente no que tange a tecnologias. Tem inteligência artificial vindo, realidade aumentada, realidade virtual, e por aí vai. E eu acho que o desafio do administrador se renova, para a gente conseguir conciliar, né, o melhor uso dessas tecnologias, o melhor aproveitamento com a visão humana, que é o que sempre acompanha a formação do administrador e o diferencia de outras profissões, como, por exemplo, a engenharia de produção, outras engenharias e outras gestões aí. Então, parabéns, encarem o desafio. Eu acho que tem muita coisa boa vindo aí para quem tiver olhar e se oportunizar. E vocês estão de parabéns aí por estarem se oportunizando, estar aqui hoje. Obrigado. Muito obrigada, André. Parabéns a você, ao Túlio e à Érica por esta homenagem. Bom, neste momento, eu queria fazer um convite a vocês, porque nos dias 11 e 12 de setembro, nós estaremos comemorando o Dia do Profissional da Administração com o ENCAD 2024, quando vamos falar sobre a gestão das inteligências. Quantas inteligências vocês precisaram utilizar para chegar até aqui hoje?
Não só a inteligência formal dos bancos da universidade, mas diversos outros tipos de inteligências que nós vamos discutir neste evento, né, onde hoje a gente fala muito de inteligência artificial, mas são as nossas inteligências que devem saber trabalhar a inteligência artificial. Então, convido vocês nesse ENCAD que vai acontecer na Academia Brasileira de Letras, na Avenida Presidente Wilson, no centro do Rio, e também terá transmissão ao vivo pelo nosso canal do YouTube, com certificado. Para quem é estudante, horas de atividades complementares. Olha o sorriso dos estudantes. Adoro esse sorriso quando a gente fala essa parte. Então, a gente vai ter grandes nomes falando, como o ex-ministro Cristóvão Buarque, a ex-ministra Wanda Engel, vamos ter o Jorge Caldeira, que é um acadêmico da ABL, vamos ter outros grandes nomes que vão estar participando desse evento, que é totalmente gratuito, e a presença de vocês é muito importante. Para se inscrever, só acessar esse QR Code ou o nosso site, que é cra-rj.adm.br, ok? Vão ser todos muito bem-vindos. É só falar lá no chat. Olha, Érica, você me convidou quando eu estava em campus, hein? Aí eu já vou saber quem é que estava aqui. Tá bom? Então, aguardo vocês lá no ENCAD 2024. Então, vamos para a palestra do nosso presidente, Wagner Siqueira, que falará sobre o futuro das organizações, o desafio do gestor. Quem tiver alguma pergunta ao final, pode só levantar o dedinho que a gente leva o microfone. Ok? Então, só botar ali o microfone. Só botar o Xuxa. Para quem é um pouquinho mais antigo, que nem eu, já passou dos 40, era o microfone da Madonna, né? A Madonna que usava esse microfone. Mas agora a gente só fala Xuxa, fazer o quê? O pessoal está falando muito de idade aqui hoje, né? Eu acho que é o final do Mercúrio retrógrado, só pode. Wagner, palavra sua. Muita alegria estar aqui, realmente, como disse na primeira palavra de abertura. O futuro das organizações, os desafios do administrador no século XXI. Imagine se nós todos aqui estivéssemos em 1024, o ano de 1024. 30 anos depois, 1054. Todos nós praticamente acertaríamos, com alto grau de assertividade, o que estaria acontecendo em 1054, 30 anos depois. Mas nós estamos no ano de 2024. O que acontecerá? Como será o mundo de 2054? A imprevisão é grande, a possibilidade de acerto é muito pequena, muito menor. A gente tem cenários, mas a gente não tem a mesma certeza que tínhamos em 1024. Se nós todos fôssemos infinitos, todos nós aqui, que pena, né? Infinito, estou falando aqui nesse mundo terrestre, né? No nosso mundo terreno aqui. Tudo mudaria. Mas como somos finitos, muita coisa que existe hoje ainda estará presente. O que eu quero trazer para vocês, né, como reflexão, como provocação, é alguns cenários, algumas possibilidades, probabilidades em outros casos, do que seria o mundo nesses 30 anos em que vocês caminharão para ter o mesmo tempo de formado que hoje, não, até menos, do que hoje eu tenho, os estudantes. Mas há profissionais aqui como Hebe, que nessa época já chegará perto de 54. Né? Túlio também, né? Sumiu. Ah, não, está aqui. Veja bem, tecnologia e mentalidade. Eles falaram disso. A tecnologia avança à velocidade da luz, mas a mentalidade das organizações avança à velocidade do carro de boi. Há uma defasagem enorme entre a tecnologia que hoje nós dispomos e a mentalidade que viceja no mundo das organizações.
E isso, esse gap, essa defasagem, essa discrepância, transforma as organizações no reduto autoritário da sociedade brasileira. É a organização que discrimina o negro. É a organização que discrimina a mulher. É a organização que discrimina o portador de necessidades especiais. É a organização que discrimina o ancião, o idoso. É a organização que discrimina as mulheres. Quer dizer, é a organização, em geral, é a organização que dá concretude ao preconceito. E a pior coisa que o preconceito pode fazer com uma pessoa é fazê-la ser exatamente igual àquilo que o preconceito diz que ela é. Quando nós falamos que é preciso humanizar a administração, nós estamos falando que é preciso humanizar as organizações. Não há organização sem pessoas. Se nós tirarmos todas as pessoas de uma organização, vai ter um prédio, mas não vai ter uma organização. Se a gente trocar todas aquelas pessoas e botar outras, vamos ter outra organização, mesmo que ela tenha o mesmo nome. Portanto, é preciso que a gente atente para isso. A inconsciência da defasagem de tecnologia e de mentalidade é a base, a sustentação de muitas iniquidades, discriminações que se praticam no seio das organizações. A gente nem sempre está atento para isso. Por isso que é muito importante lembrar assim, é preciso humanizar o mundo do trabalho, as relações das organizações, em geral, até porque não há atividade humana que não seja realizada por uma organização. A dignidade humana é uma questão de permissão social. Quer dizer, se nós possibilitarmos uma permissão social melhor, nós vamos humanizar mais as organizações. Então, quando nós, profissionais de administração, fazemos uma regra, uma norma, utilizamos uma tecnologia, a gente tem que estar bem atento a serviço de que aquela regra, aquela norma, aquela tecnologia, aquela ferramenta está a serviço. Ela pode estar a serviço do mocinho ou do bandido. A tecnologia tem... Não, ela é neutra, mas ela pode estar a serviço de um ou de outro. Como nós estaremos utilizando nas nossas decisões, nas nossas racionalizações? O ser humano não é necessariamente racional, ele é racionalizador, né? Muitas vezes ele usa a sua razão para racionalizar as decisões que tomam. Racional, lógico, é o computador. As pessoas não são lógicas, as pessoas são psicológicas. E é preciso atentar isso. As organizações, portanto, não são lógicas como os computadores. Os computadores, sim. As organizações são psicológicas. A gente tem que estar atento a isso. Por isso que a tecnologia, às vezes, avançando, nos leva a praticar ações, atos, comportamentos, atitudes, práticas que efetivamente estão bem atrás e que desumanizam as relações humanas dentro do trabalho. E aí a gente tem a síndrome do velho e o novo, né? O anacronismo das organizações fala do novo, mas pratica o velho. A gente tem uma tecnologia fantástica, a inteligência artificial agora está na moda, né? Já existe há algum tempo, né? Você que é um especialista, mas parece que esse negócio foi descoberto hoje, né? Mas já tem um bocado de tempo esse negócio de inteligência. A gente não está dando o Google aí uma opção de tempo, né? Então, vejam, a gente fala do novo, mas pratica o velho. A sociedade e a organização é pródiga, muitas vezes, em dicotomizar, em separar, em distinguir a palavra e o gesto, o dizer e o fazer, a intenção e a ação, a teoria e a prática. Os alunos, eu só quero teoria, eu só quero prática, como se teoria e prática não fossem absolutamente irmãos siameses que um fecunda e desenvolve o outro, né? Nada mais prático, estudante, do que uma boa teoria.
É a boa teoria que nos faz ter comportamentos gerenciais melhores. A nossa teoria, às vezes, não tem base de sustentação científica. A gente deve buscar as teorias para termos referências nas nossas decisões que tomamos como gestores. Quais são as teorias que sustentam o meu comportamento? Teoria esposada e teoria de uso, né? Aí já valores proclamados, aí essa diferenciação é feita dos maiores educadores que o Brasil teve, que foi Anísio Teixeira. E outros grandes educadores, como Paulo Freire, etc. Mas Anísio Teixeira é que nos deu essa mensagem da diferenciação entre os valores que a gente proclama e os valores que a gente pratica. A pandemia escancarou essa obsolescência das organizações e da sociedade brasileira. Nós discutimos ainda hoje, estamos em pleno processo eleitoral agora, eleger novos governantes e tudo, e a gente continua discutindo um debate velho. A gente esquece o ouro da biodiversidade. Estamos queimando, né? Queimando florestas, que é o ouro, né? Mais importante que uma sociedade pode ter. A economia de carbono, né? O Estado do Rio chegou a fazer um contrato com a Nasdaq para implantar a primeira bolsa de valores de economia de carbono no Brasil, no mundo, e a gente não concretizou ainda. Não concretizou, não se aplicou, né? Não tem nenhuma bolsa de valores de economia de carbono no mundo, mas tem 80 plataformas. A energia renovável, quando nós temos um país que nos últimos 2 anos colocou 4 milhões de residências com energia solar, nós estamos falando, de novo, professor André, do empreendedorismo das pessoas, que descobrem que se colocar energia solar, por exemplo, eles vão ter condições muito melhores, não só por uma decisão de consciência cidadã, mas também por uma decisão econômica. Veja bem, 4 milhões. Sabe o que significa 4 milhões de residência de energia solar no Brasil? Uma Itaipu. A gente construiu sem governo, sem nenhum palpite de ninguém, uma Itaipu. Nesses 2 anos, com 4 milhões de novas residências. Claro, estamos falando também, e aí vai, devia do vento, né, etc. Educação de alta qualidade nós precisamos muito, isso sem dúvida, né? E nisso o nosso país peca. Temos aqui, em Campos, instituições de ensino de escola, né? Da melhor qualidade, não tem a menor dúvida disso, sempre tivemos. Mas se a gente pensar bem, quando foi a primeira faculdade no Brasil? Alguém lembra? Eu vou dizer para os estudantes aqui, os professores sabem. 1808. O Napoleão botou a aristocracia portuguesa para fugir de Portugal, e eles chegaram aqui, primeiro chegaram na Bahia. Quando eles chegaram na Bahia, eles criaram a primeira faculdade. O Brasil teve a primeira faculdade em 1808, século passado, retrasado. Ontem. Sabia disso? Não. Sabe quando tiveram os cucarachos aqui da América do Sul a primeira faculdade? Não. 1570, 1560, século XVI. Os cucarachos. Ainda recentemente, há 3 meses atrás, tive na primeira, que é no Peru. 1556, parece. É impressionante. E a primeira universidade? A primeira universidade é um escândalo. Vocês sabem? Não. No processo da República, de querer crescer, se desenvolver, os republicanos conseguiram conversar com o rei e a rainha da Bélgica, Leopoldo e Elizabeth, e eles vieram ao Brasil para inaugurar a Belgo Mineira, que está em Minas até hoje, né? Não está lá? Deve ter sido comprado por alguém, mas está lá a Belgo Mineira. Foi a primeira, não foi a Companhia Siderúrgica Nacional, foi a Belgo Mineira, que veio antes. E aí alguém inventou, temos que dar um título de doutor honoris causa
para o rei da Bélgica, o rei Leopoldo. 1920. 1920. 100 anos. 104, né? Para ser mais preciso. E aí criaram na correria a Universidade do Brasil. A Universidade do Brasil não é produto da consciência da elite brasileira, da necessidade de criar faculdade, que ele precisava parar de estudar no Porto. E a POC é o Chuí, né? Foi a elite, foi construída assim, a estudar sempre no exterior. A primeira universidade é de 1920, que hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não vou comparar com os cucarachos, porque aí, a gente chama de cucarachos, né? Porque aí é covardia. Diz o Murilo de Carvalho, que também foi da Academia Brasileira de Direito, um grande historiador, que uma das razões da divisão dos países na América do Sul, diferentemente do Brasil, foi porque uma universidade brigava com outros estudantes, se desentendiam e se separavam. Aqui no Brasil, não. Quando o camarada ia todo, do Iapoque ao Chuí, para o Porto, nas Beer Nights depois, né? Tirava o casaco e ia todo mundo para a farra. Sabe como é que é isso que o estudante faz depois? Né? Aquela bebidinha, aquela conversa, aquele papo, etc. Quando eles voltavam para o Brasil, eles eram amicíssimos. Um no Iapoque, outro no Chuí. Era a elite. Uma vez eu escutei um professor, eu era primeiranista do curso de administração, na EBAP, Escola Brasileira de Administração, que hoje é empresa também, mas era pública. E entraram na sala aula inaugural, entraram os monstros sagrados da cultura brasileira. Um de direita, o outro de esquerda. Vê como é que a direita conversava com a esquerda, era inteligente, né? As pessoas se falavam, trocavam ideias. Entraram os dois juntos. E eu, baixinho, fico sempre na frente. Eu não deixava essas cadeiras vazias, eu não deixava mesmo. Então eu não enxergava. Eu sentei na frente, aí aula inaugural, eu estou todo lá no curso de administração. Já era difícil decidir por esse curso naquela época. Aí o professor Santiago Dantas falou assim: meus filhos, a elite, o povo enquanto povo, cumpre o seu papel. Mas a elite, enquanto elite, não cumpre o seu papel. Olha, década de 60 que eu estou falando. Começo dos anos 60. A elite não cumpre o seu papel. A elite cumpre esse papel hoje. Aí foi falar o Santiago de esquerda. E foi falar o cara de direita. O cara de direita vai-se um brilhante intelectual chamado Gleicon de Paiva. Se vocês pegarem toda a história do Brasil da Revolução de 64, vão ver que Gleicon de Paiva foi o grande ideólogo da Revolução de 64. Aliás, o René Dreyfus, no 1964, nesse livro, explica bem isso. E ele disse assim, portanto, um cara de direita. Ele falou assim: a questão do empresário, do empreendedor, ele disse: meus filhos, e eu estou lá prestando atenção, o que o cara vai falar. Não tinha muita noção das coisas, nem sabia que um era de direita e o outro de esquerda, né? Ele falou assim: o empresário brasileiro é um híbrido roedor, tem a voracidade dos ratos e a coragem do coelho. Vai ver que o coelho é um pouco medrosinho, né? E o rato gosta. Aí você vê toda uma elite, um país que surge com as capitanias hereditárias, não é? Onde o rei determina quem vão ser os donos. Isso continua até hoje. A Federação Brasileira, ela nasce de cima para baixo. A Federação Americana, que é um país contemporâneo com o nosso, nasce de baixo para cima. Isso faz uma diferença enorme, porque quando a gente faz uma reforma tributária, que o Brasil mais do que ninguém precisa, e a gente faz, e ela é super avançada, porque ela está de acordo com os padrões tributários do mundo inteiro, alguma coisa que só exista no Brasil não é jabuticaba, é besteira mesmo.
E a gente faz uma reforma tributária, mas a gente contamina essa reforma tributária por tantas emendas, por tantos privilégios, por tantos trabalhos. Aí fica falando, a briga do governo entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Não é. A briga é grupos privilegiados que fazem lobby para conseguir emendas que antes não era nem lei, ou eram leis, e que agora estão se virando artigo da Constituição. E, portanto, vão ficar praticamente eternizadas. E a gente transforma uma lei extremamente avançada, que mesmo assim vai ser boa, quando for aprovada, na alíquota mais alta do mundo em termos... Era para ser 16%, 17%, vai ser 28%. E nós estamos falando só em metade da reforma tributária. Nós só estamos falando em consumo. Nem se começou a tratar ainda de renda. Se começar em renda, vai bater no bolso dessa elite, a elite, né? Eu era estagiário de uma empresa enorme. Aí comecei como estagiário, não sei por que eu trabalhava na área de administrativa, e chegou o meu imposto, eu já pagava imposto de renda, porque recebia, trabalhava, né? Eu descobri que eu pagava mais imposto de renda do que o meu patrão. Qualquer semelhança com a Calabince era mera coincidência. Veja que coisa interessante, né? Então, a nossa educação, vocês, elite brasileira, nós todos precisamos ter esse compromisso com essa mudança. Ganhar dinheiro, receber, ter uma vida melhor, ter uma maior qualidade, mas o que eu estou fazendo, né, que transforma essa realidade que a gente tem? Nós somos hoje a 10ª economia do mundo, portanto uma economia muito grande ainda, do tamanho da Rússia. As pessoas não sabem isso. A Rússia, não a União Soviética, a Rússia hoje. A economia da Rússia e do Brasil é muito parecida. Eles têm a bomba nuclear, essa é a diferença. Nós desistimos de fazer, porque senão já tínhamos feito. Desistimos de fazer. Foi uma bela opção essa. Mas não fazer a bomba nuclear, a bomba atômica, né? Mas não teria, fácil, né? Mas então, vejam, e a gente tem essas dificuldades todas. Uma outra questão, isso eu estou querendo conversar com vocês, pegando do passado, porque, volto aqui à minha frase, por acaso, anterior, o passado é presente, porque isso existe ainda hoje, para a gente poder projetar as perspectivas e cenários do cotidiano que vocês vão viver como profissionais no mundo das organizações e no universo da sociedade. Você tem hoje uma mudança muito séria, que é da economia real e a economia financeira. Hoje, a determinação do mundo está sendo feita pela economia real, que sufoca a economia, pela economia financeira, que sufoca a economia real. A aplicação financeira vende mais do que o investimento produtivo. E quando o empresário começa a aplicar mais dinheiro dele, da fábrica e da empresa dele, para ganhos financeiros, ele está deixando de investir na empresa, nas pessoas, na inovação, na tecnologia, etc. Porque ele ganha mais da aplicação financeira. A economia real é sugada pela financiarização planetária. O dono da fábrica hoje não é mais aquele Smith que os nossos autores clássicos da administração tão bem descrevem, né? O dono da fábrica. Adam Smith, os caras do Taylor. Não leram não, né? Nenhum livro do Taylor. Livro do Fayol. Precisa ler, hein? É preciso ler os clássicos. O Fordismo, né? Aliás, o livro do Ford a gente vai divulgar, a gente não vai distribuir aqui não, tem que mandar um. Olha aqui, o Fordismo, claro que você tem que pensar o homem na sua contemporaneidade, no tempo em que ele vivia. Você não pode trazer o homem de 100, 100 e poucos anos atrás para hoje, como se ele vivesse hoje. Às vezes a gente faz isso. Vou comentar isso mais um pouquinho. Mas o Fordismo, o texto em inglês,
não é tão bom quanto em português. O texto em português é muito melhor. Sabe por quê? Porque a tradução é feita pelo Monteiro Lobato. Você imagina o privilégio de um livro traduzido pelo Monteiro Lobato, que fez o prefácio e que, além de ser um tremendo do intelectual, era um enorme empresário, fantástico empresário, extremamente competente, que traduz esse livro e faz. A gente precisa ler os clássicos. Não é para fazer o quê? Para que a gente entender, porque muitas coisas que ainda hoje se fala têm referências, não é? São distintos. Bem distintos. Os recursos existem, mas são esterilizados pela especulação hoje. A financiarização é uma bola de neve que alimenta a si própria. Não é. Quando a gente pega aqui, a gente pega o maior... Tem professores, colegas nossos, assim, o maior executivo do século foi o Jack Welch. Eu falei, esse cara que demitiu 180 mil empregados da GE, ele é o maior executivo do século, porque deu resultado no balanço. É isso mesmo. E quando ele saiu, a empresa ficou desse tamanhozinho, como a GE é hoje, não é mais aquele monstro. Diminuiu. É isso mesmo. Será que alguns empresários brasileiros que fecham a AME ou a loja americana, o que você prefere? Eles são empresários ou são financistas extremamente competentes? Porque eles têm uma porção de empresa. Hoje o dono da ação é o dono da empresa. O cliente é Deus. Não é assim que a gente fala? Não fala-se isso? O cliente é Deus. Será verdade? O cliente é pior do que Deus, a gente fala mais ainda. Porque Deus perdoa. O cliente não perdoa. Não compro mais nessa loja. Muito bem. As organizações hoje estão a serviço do Deus acionista. Por que é preciso encantar o cliente? Para assegurar melhor resultado para o acionista e para o patrão. Você tem que encantar o cliente, tratar melhor o empregado, para que o acionista ganhe mais. E o acionista nem sabe onde a fábrica existe. Nem sabe com aquela pessoa. Quando ele toma a decisão de demitir, é igual à guerra moderna. Você aperta um botão longe pra caramba do local de luta, mata as pessoas sem saber o que você matou. Agora o patrão é um rentista, o dono das ações, só pensa nos resultados financeiros de suas ações, só se vê como investidor. O velho patrão, dono da fábrica, não tem mais importância na sociedade de mercado. Isto precisa mudar no mundo, e vai mudar. Mas esse é um cenário com que vocês vão viver certamente, lutando pela economia real, para que as organizações tenham resultados, mas o que está determinando e sugando a economia real é a economia financeira. E aí a gente pensa que a tecnologia vai livrar tudo. Não é sempre assim. A tecnologia, às vezes, na história da humanidade, demonstra determinados a criação de aristocracias e de grupos. Quando se inventou a roda, se pensava que ia ficar uma maravilha, mas você criou a aristocracia, os reis, a propriedade da terra. É isso que se criou. Se criou a diferença. Não pensemos que a tecnologia em si, ela trará por só essa humanização. Vai depender de como a usarmos. Hoje nós estamos substituindo o direito divino da terra, que é da aristocracia, dos reis, decidido por Deus, pelo direito divino do capital. Quem tem o capital na empresa, as ações, manda nela. Mesmo que ele não faça nada. Só tem o dinheiro. Só que um bolo de dinheiro, uma pilha de dinheiro, botando mais dinheiro aqui, não gera nada, dá mais dinheiro apenas. Não gera riqueza, não gera humanização, ao contrário, pode gerar diferença. Essa é a realidade com que a gente vai trabalhar, que a gente precisa estar atento a isso. A outra questão que nós vamos ter, vocês vivem isso todo dia, de cenário das empresas, é o papel do capital e da escala de negócios. O custo marginal das empresas está tendendo para zero.
Vocês sabem, eu também sei. Quantos carros tem a Uber? Hein? Nenhum, né? O Airbnb, etc. Então é exatamente isso. Você tem cada vez menos e você tem essa é uma nova realidade. As empresas tecnologicamente avançadas são assim. Quando você tinha Detroit, que é uma cidade como o Rio de Janeiro, que está com dificuldade, aliás, acho que Detroit é até a terra do Obama, que também está em decadência igual ao Rio de Janeiro, quando você pensava assim, aquelas grandes indústrias automobilísticas que empregavam milhões de pessoas, comparar hoje com as empresas do Vale do Silício, você vai ver que a diferença quase não tem empregado em relação ao que se tinha. Tá certo? E os resultados que essas organizações têm é muito superior ao que tinha aquela indústria que empregava tanta gente. Então, eu não estou querendo trazer para vocês um quadro de ceticismo, mas é preciso que a gente entenda que nós precisamos aprender a pensar. Nós, professores, falamos para vocês que é preciso aprender a desaprender. Que é preciso aprender a aprender. E é verdade. Mas quando a gente aprende a pensar, a gente aprende a desaprender, aprende a aprender a aprender. Porque a tecnologia, a velocidade da tecnologia logo supera. Uma vez eu fiz um teste com uma menina de 5, 6 anos, a gente fala sempre, né? Os filhos da gente, os netinhos, são sempre geniais. Não estou falando, né, Maria? Faz um teste lá com o menino assim, dá uma televisão daquela bem de tubo, aquela com seletor, e diz para ele assim, muda o canal. Aí o bestinha vai ficar assim, ó, na tela. Aí ele vai, mas bota no canal 5, aí ele vai ficar botando o dedo ali. Ele não vai entender que tem que discar. Ele não vai entender que não passa o canal assim. Tá certo? É sempre assim. A natureza humana, ela é permanente e universal. As pessoas crescem pelas organizações, pela cultura que vai construindo. E por isso que o homem está evoluindo na face da Terra. Apesar de a gente reclamar muito, a gente tem que reclamar mesmo, a gente ainda tem grandes vantagens. Você, estudante, se não aprender a pensar, se não estiver estudando, se não estiver lendo, você, quando for comandar a inteligência artificial, você vai chegar lá no Gemini, né, no Chat GPT, essas coisas todas, quando se você não tiver capacidade de dizer o que você quer, o computador não vai dar a você o retorno que você precisa. E uma das grandes limitações que pode ter a tecnologia tão avançada, que cada vez mais a gente estuda menos, lê menos, reflete menos, e isso nos faz cada vez comandar menos os robôs, que a gente vai acabar, então, dependente da máquina, em vez de comandá-la. É preciso que a gente pense assim. E os livros de administração precisam estar, a gente precisa estar ligado nisso. Você imagina, estamos falando aqui na questão da mulher. Será que a gente não precisa ler a Casa de Bonecas de Ibsen? De 1878. Essa peça vive passando ainda, até hoje. Quando você vai ver o drama que existe ali em Casa de Bonecas, na mulher que ia trabalhar, etc., na briga com o marido, é exatamente a reedição das circunstâncias de exploração que a mulher tem hoje na sociedade em 2024. Como é que começou a globalização, hein? Talvez Shakespeare, em Mercador de Veneza. Né? Então, você tem os clássicos, além dos livros de administração, que a gente tem que ler, temos que ler. Se a gente está falando que precisa humanizar a organização, e que não há organização sem pessoas, ninguém conhece melhor a alma humana do que os grandes produtores da produção intelectual do homem na face da Terra. Se a gente entender essas pessoas, a gente vai entender melhor a realidade das organizações. Então, a Bíblia é uma bela peça de administração, maravilhosa também, né? E assim vai. Corão também, tá certo?
Torá também, certo? A gente não está aqui fazendo... Não, porque tem uma enorme contribuição cada vez mais. E nessas obras, a gente nunca vai encontrar que é preciso encantar o cliente, mas em todas, que é preciso encantar o próximo. E ao encantar o próximo, ao cuidarmos do próximo, ao termos amor ao próximo, nós estamos humanizando as relações organizacionais também. A batalha pela evolução da quarta revolução industrial está em curso, mas o Brasil desenvolveu muito, mas ainda está muito atrasado. Nós estamos a reboque. Nós ainda estamos discutindo hoje se o 5G pode ser comunista chinês, ou finlandês, ou americano. Só que a gente não tem 5G até hoje, de fato. E quando a gente vê a briga aí do Supremo com Elon Musk, sem entrar nos detalhes, né, e nem assumir posição, a gente fala assim, 225 mil pessoas são clientes da Starlink, não são milhões, como a imprensa tem falado, mas é um bocado de gente. Toda a Amazônia, o medo é de fazer o apagão, porque só tem ele lá. Como? Né? No mundo da tecnologia, só tem o cara lá. O cara que aceita e faz negociação com a ditadura chinesa, com a ditadura turca, com a democracia indiana, mas aceita, que faz o golpe de Estado e financia na Bolívia, né? Depois foi derrubado. Como é que faz isso? Essa é uma questão que nós estamos tecnologicamente atrasados. É preciso a questão da tecnologia, mas a gente precisa dar a essa tecnologia uma utilização que mude essa realidade e essa discrepância entre a tecnologia e a mentalidade. Porque a mentalidade não mudou ainda. Isto é preciso que a gente esteja permanentemente refletindo sobre essas coisas. Nós somos retardatários no 5G, na inteligência artificial, na computação quântica. Nós estamos exportando cérebros, ao mesmo tempo que estamos importando cérebros, que nem sempre vêm para cá, mas estão trabalhando à distância, porque a gente não tem mão de obra. O Brasil, entre 1808, já que falei em 1808, e 1900, em 1808 o Brasil era do tamanho dos Estados Unidos, sabiam ou não? Basicamente o mesmo tamanho. Na economia, na população, na renda per capita, praticamente a mesma coisa. Quando chegou em 1900, os Estados Unidos já era o grande protagonista do mundo e a Alemanha também. Não era só os Estados Unidos. Assumindo a posição da Inglaterra, que dizia, arrogantemente, que o sol nunca se porá no reino inglês. A Alemanha e os Estados Unidos eram maiores e mais importantes na virada do século. O Brasil, entre 1808 e 1900, cresceu menos de $3 por renda per capita. E a população estava completamente analfabeta. E nós fomos o último país a fazer a libertação da escravatura, né? E ainda temos até hoje o racismo estrutural. Então vejam que situação difícil, e a gente ficou para trás. Apesar de termos um imperador culto, que falava diversos idiomas, cientista, intelectual, que falou pela primeira vez com Grambel no telefone, etc., mas o Brasil estava atrasado. E continua atrasado. Nós ficamos fora da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial. O que vocês, o que eu, que nós não podemos permitir é que fiquemos fora agora da quarta Revolução Industrial, porque estamos ficando. Na Covid, 2% só das empresas do Brasil estavam na economia 4.0. E quando nós fazemos uma reforma tributária e vai todo mundo lá para garantir seus privilégios, nós estamos reeditando isso. Vejam o que nós fizemos. Tem uma emenda nessa reforma, que vai estar aprovada, que diz que carro elétrico tem que
É igual ao imposto do pecado. Imposto do pecado é aquele para punir aqueles vícios que são degradantes para o ser humano, como bebida e etc. Então, carro elétrico é imposto do pecado. Que, em vez de a gente apoiar o carro que não polui o meio ambiente, que é tecnologicamente avançado, a gente paga mais no imposto novo. Né? Eu sei que no IPVA a gente paga menos. Né? Mas está pagando mais do imposto novo tributário que está vindo aí. Olha o que a gente colocou para privilegiar o quê? O anacronismo, uma indústria atrasada, uma indústria que não inova, uma indústria automobilística que já produziu mais carro, um país que tinha 25% do seu PIB em indústria, que hoje tem 11%. Meu medo é que a gente reedite isso. Né? 1930 a 1975, como disse, nós crescemos muito. De 75 a 2023, 24 não tem o número ainda, nós continuamos crescendo igual o rabo de cavalo. O crescimento que o Brasil tem é muito pequeno. Estamos atingindo um nível fantástico agora, esse ano. Nesse atual governo, se diga de verdade. 3%, menos de 3%. Isso é tão ridículo, se considerar ainda que estamos comemorando isso, porque antes era menos de 1 no outro. E é isso mesmo. Quer dizer, então, o crescimento nosso não atende às necessidades do país. A gente precisa alterar esse processo. A outra questão que gostaria de pensar, que vocês pensassem nesse cenário nos próximos 30 anos, é que os países do século XX se constituíram na condição da estrutura física, estradas, comunicação, etc. Quando a gente vai hoje à Alemanha, a gente vai ver ainda aquelas estradas que foram feitas por Adolf Hitler. Quando a gente vai dos Estados Unidos, na mesma época que começaram com Franklin Delano Roosevelt para combater a crise de 29. Quando a gente vai à Rússia, com Stalin, quando a gente vai... E aqui no Brasil também aconteceu isso. Mas foi a estrutura física. Países com a esquerda e a direita, não importa, líderes autoritários, mas que mantiveram esse crescimento com estrutura física. A gente não construiu tudo o que a gente precisa. Ao contrário, a gente precisa construir muito de estrutura física. Por isso que a gente é dependente do Elon Musk, que diz que vou até dar gratuito aí para vocês, vou dar uma colherzinha de chá para vocês usarem na Amazônia a minha infraestrutura. O que nunca se perguntou é como é que ele conseguiu isso, dizendo que não tinha concorrente. Como é que foi essa forma de concessão desta... Isso não se falou ainda. Né? Como é que conseguiu? Mas hoje não, hoje é a infraestrutura digital no século XX. O foco nos serviços digitais é a nossa entrada no mundo globalizado da quarta revolução. Uma organização que não entra, que não faz a estrutura física em função do digital, está atrasada. Misturei duas ideias aqui, mas vamos lá. É isso mesmo. É o digital. O Brasil precisa investir fortemente na estrutura física quanto na digital. Mas o que determina a estrutura física é a digital, o foco é no digital. Aliás, nós, da organização, precisamos aproveitar agora a inteligência artificial, porque tinha um camarada chamado Luca Pacioli, já ouviram falar, não? O Luca Pacioli foi o cara que criou um frei, que criou, em final dos anos 1400, a partida dobrada, que é a contabilidade. Só que ele só fazia a contabilização de bens tangíveis, os bens contabilizáveis, que estão hoje ainda. Mas a gente sabe que tem os recursos intangíveis, não contabilizáveis, que ajudam e são fundamentais para o desenvolvimento das organizações.
A pesquisa, a universidade está começando a se preocupar isso. As empresas, fundamentalmente. Porque quando a gente fala em recursos não contabilizáveis, os recursos intangíveis, eu vou perguntar quanto vale uma tonelada de carbono, de crédito de carbono. Isso tudo tem que ser tangibilizado. Agora, a motivação, a liderança que a gente fala tanto, os stakeholders, a imagem, isso tem estimativas. Cientificamente, como o Luca Pacioli fez, lá em 1400 e pouco, quase 1500. Não temos. As organizações precisam evoluir para reconsiderar os recursos tangíveis e os recursos intangíveis, os recursos contabilizáveis e os não contabilizáveis. A grande questão, e já estou caminhando aqui para a parte final, para não cansar demais vocês, que se coloca hoje é quem vai se prevalecer para o futuro das organizações. A Índia, os Estados Unidos ou a China? A China é uma ditadura, vamos esclarecer. De comunista que não é, né? Ela já foi comunista, tem um partido que ela diz que é comunista. Ela é uma ditadura que prescreve minorias, que persegue minorias, que faz o diabo a quatro. Mas Pequim tem mais milionários do que Nova York. Será que isso pode ser um país comunista? Isso deve fazer o Marx e o Lenin se mexer no túmulo. Tem algumas vezes, tá certo? Mais renda que isso. Claro, o PIB americano ainda é maior. Por quanto tempo? Porque o atual governo chinês reduziu um pouco esse ímpeto. Mas eles saíram de um país que passava fome em 78, menor que o Brasil, basicamente, do tamanho para menor do Brasil, com condições de vida muito piores, para a situação em que eles tiraram quase 1 bilhão de pessoas da miséria. Uma das manias de comer bicho que eles têm lá, que a gente fica acusando que são culpados da Covid, né? Uma das manias é porque eles passavam fome e tinham que comer bicho mesmo. Milhões morreram. É uma ditadura aquilo. Mas o Elon Musk tem grana para comprar o Twitter. O X, né? Mas será que ele tem grana para comprar o TikTok? Que nem todo mundo sabe que é chinês. O pessoal pensa que é americano. TikTok é chinês. A legislação americana está correndo umas regras lá para enquadrar o TikTok. Ele tem que ser americano. Não pode ser uma empresa de capital aberta dentro do Bolsa de Nova York. Como é. E a gente não está reclamando disso. Isso não é impedimento da liberdade das pessoas. TikTok. Né? Quem vai ser o protagonista no século XXI? Eu não sei, mas vocês vão saber em 30 anos. A minha perspectiva, quero viver eternamente. Mas... Então, quem será o protagonista? O mundo ocidental assiste hoje surpreso e receoso ao renascimento da civilização milenar chinesa. Sabe o que significa para nós de administração? Todos nós fomos qualificados, estamos sendo qualificados. Não estou falando que ninguém tem que aprender mandarim, não é isso. Mas nós fomos qualificados no pensamento ocidental. A primeira revolução industrial foi toda feita em torno do pensamento ocidental. Só que agora vai preponderar, e já está preponderando, pelo menos dois, Japão, ou China e os Estados Unidos. O mundo oriental, como é que faz? Então é preciso que a teoria das organizações compreendam a forma de pensar oriental. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que talvez surpreenda muito vocês. A França e Bangladesh, eu não estou falando Vietnã, Bangladesh. Para quem você acha que o Brasil vende mais? Produtos. Quem é o melhor cliente do Brasil? França ou Bangladesh? Bangladesh é melhor. Bangladesh é maior que a França. O Vietnã é maior que a Itália. É claro que a gente tem que tratar muito bem a França e tem que tratar muito bem a Itália. Mas a gente tem Bangladesh,
que a gente nem fala neles. E são os grandes personagens de países que têm umas relações comerciais com o Brasil fantástica. Uma vantagem, o Vietnã e Bangladesh é que ele não compra só commodities, enquanto a China só compra commodities. Mas a China é 33% das nossas relações comerciais. Os Estados Unidos é menos da metade, 15%. Os Estados Unidos é 15%. A China é 33%. Um diz que o presidente da França, a mulher dele é feia, e o outro diz que ela é linda de morrer. Essa discussão não tem nada a ver, porque um país não tem amigos, tem interesses. E a gente precisa tratar disso. E, portanto, a gente tem que tratar muito bem a Itália e a França, mas a Indonésia compra muito da gente, tá certo? E os países orientais. Sem falar da China, porque a gente só fala da China. Eu estou indo bem embaixo. Bangladesh. Esse país aí que teve derrubada de governo agora é esse mesmo. É maior que a França na compra. Então, a diferença entre o Brasil, a Índia e a China. A Índia é uma sociedade aberta, é uma democracia há muitos anos, mas com mente fechada. Eles são, né, com aquela população, eles são ruins de jogo. Já a China é uma sociedade fechada, com mente aberta. É mais fácil fazer uma atividade econômica na China do que no Brasil. O Brasil é uma sociedade aberta, uma sociedade democrática, sem dúvida, mas com uma economia fechada e com a mente mais do que fechada, obsoleta. A gente precisa mudar isso. Lembre, hoje o capitalismo brasileiro é muito melhor do que era quando eu era aluno lá do professor Gleicon de Paiva e do Santiago Dantas. O capitalismo melhorou muito, sem dúvida melhorou. Mas a gente ainda é um híbrido roedor quando a gente vê as reformas tributárias e só se inscreve coisas que não é que os deputados estão ali representando interesses de quem? Desse empresariado. Anacrônico, atrasado, que quer privilégios, que quer benefícios. E essa é a representação que a gente tem no parlamento, no judiciário. Tem um professor que eu tenho muita admiração por ele, mas ele sempre falou que o Brasil, o presidencialismo brasileiro é de coalizão. Eu sempre falei isso, desde essa época vou falar aqui para vocês também. O presidencialismo brasileiro é de perversão, porque ele tem todas as condições para ser pervertido. A crise brasileira é de instituição, não é o legislativo, o executivo, não. Os três são muito ruins, por sua lógica. Só para dar um exemplo, orçamento. Sabe como é que surgiu o legislativo na história da humanidade? O rei Ricardo Coração de Leão resolveu fazer uma cruzada para ir para a Terra Santa. Rei inglês. E ele, no meio do caminho, morreu. Aí o irmão dele assumiu, o João Sem Terra. O João Sem Terra não teve conversa. Uma hora ele criava um palácio para a namorada, outra hora ele queria fazer aumentava tributo. Aí os lordes se reuniram e falaram, ô, seu João, vamos parar aí, vamos fazer aqui o orçamento. Você vai dizer onde você quer gastar e onde você quer arrecadar, para a gente saber o que você vai fazer. E surgiu, então, o orçamento público, para fazer o orçamento legislativo. Quem pensa que o legislativo é para fazer lei, não entendeu nada. O legislativo nasceu para fazer orçamento. Não é para executar o orçamento. É para fazer o orçamento. Esse é um instrumento de controle que o legislativo, que o povo faz, contra o legislativo. Quando um orçamento, como o nosso tem, do jeito que emenda PIX, lei, né? Isso não é de hoje, mas já tem... Tá certo? A gente não tem a representação do povo. E aí começa, o vereador quer botar nome de rua, o prefeito veta. Vamos continuar. O desafio, portanto, o Deng Xiaoping, que é um líder chinês que comandou esse processo de mudança cultural na China, como líder, né? Ele dizia assim, não importa a cor do gato, o que importa é que ele mata o rato.
E ele não importava, dinheiro não tem cheiro. Ele pensa, quem é que financiou o desenvolvimento que eles fizeram? Dinheiro americano, alemão, Singapura, principalmente de Taiwan, que é Formosa, que depois a gente até fala sobre isso aí, que é uma discussão mal compreendida, né? Eles que bancaram isso, eles fizeram. Ó. A outra frase era o seguinte: bota a seta para a esquerda do carro e vira para a direita. E falam que esse país ainda é comunista. Isso é o Deng Xiaoping. Essa frase expressa bem o pensamento econômico e político desse que liderou este processo. Então, a teoria das organizações, como disse, precisa ser adaptada a essa nova realidade mundial nesses próximos 30 anos. Esse é o futuro das organizações. A China está inaugurando um porto no Peru, agora, no final do ano, nós temos um porto enorme aqui, importantíssimo. Eles estão inaugurando um porto no Peru que é fantástico. Será que é por causa da economia do Peru ou eles estão interessados nos produtos brasileiros? Porque, ao fazer o porto no Peru, a chegada ao Oriente pelo Pacífico é muito mais perto. Como é que a gente vai botar estrada? Rodovia e ferrovia. Né? Quem é que tem recurso para isso? Quem é que tem recurso para fazer trem-bala? Como é que foi que o Brasil se construiu no século XX? Com investimento de quem? O Rio de Janeiro, como teve a primeira água lá, depois, para ter iluminação, depois daqui de Campos, a cidade do Rio de Janeiro, Ribeirão das Lajes, aquilo foi capital canadense e americano, que é outro grande empreendedor, André, que precisa... Americano que ficou muito tempo aqui. Que fez a Light, que fez os bondes. Então, olha, a gente precisa olhar as organizações também operado pelo viés oriental, para que a gente precise ficar adaptado a essa nova realidade econômica e organizacional que o mundo vai ter. É preciso, não estou falando para aprender mandarim, eu estou falando para a gente ter a perspectiva de que eles pensam e tirar o preconceito. É claro que a gente vai viver aí, estamos vivendo a crise da democracia e da autocracia no mundo, porque o modelo chinês é um modelo autoritário, é uma autocracia, é uma ditadura, mas eles têm uma predominância no mundo hoje, isso muda a realidade política. E fechando agora rapidinho, já estou demorando muito, né? Hein? Agora, não dá força não, que a gente continua, hein? As organizações não são lógicas como os computadores. As organizações são psicológicas. A gente aprende na técnica que 2 e 2 são 4. E são. Só que no mundo das organizações, 2 e 2 não quer dizer que seja 4. O que é lógico não é psicológico. A gente traz uma ideia genial para a nossa... A gente fez aquele TCC, né, bacana na escola, na faculdade, e a gente leva do nosso trabalho, a gente pegou o modelo de onde a gente trabalha, e a gente leva isso lá para o nosso chefe. E o chefe, a gente explica o trabalho para o chefe olha a gente com má vontade e guarda aquele trabalho. A gente diz, chefe é uma besta mesmo, não entendeu nada. A gente é que não entendeu, porque a gente esperava uma reação lógica dele e as pessoas não são lógicas. Como é que eu vou fazer para ganhar esse chefe? Com quem que eu tenho que envolver? Como é que eu vou explicar? Eu tenho que dar todo um tratamento disso, porque as pessoas não reagem ao mundo objetivo, mas aos mundos das suas percepções. A maneira como eu percebo determina a maneira como me comporto. Portanto, a percepção é fonte e limite do comportamento humano. Não adianta ter o melhor projeto, gente. Você pode ter o melhor projeto e ele vai para o arquivo, se você achar que a reação da organização vai ser porque é o melhor projeto. Não, você tem que mostrar que ele é o melhor projeto.
E a isso você tem que ter empatia, se colocar no lugar do outro, ver como é que ele vê, entender com ele, tentar superar as resistências. O professor fala isso, mas a gente não escuta. Não adianta. Porque a gente vai, a reação da empresa, a gente não sabe aquele dia assim, não fala com o chefe hoje porque ele está de mau humor hoje, não fala com ele, não, ele está bicudo, não tem isso. Hein? É a mesma coisa. Então, os recursos tangíveis que falamos aqui, as pessoas não valem pelo que sabem, mas pelo que fazem com o que sabem. Tem time de futebol aí que tem jogadores fantásticos e perdem. Né? Porque o camarada. Aí, porque ele não tá. Porque não basta só ter conhecimento técnico. Tem que ter a mentalidade e tem que ter a vontade. As pessoas não fazem não porque não saibam. Às vezes porque não querem fazer. Às vezes porque não tem mentalidade para fazer. Às vezes porque não sabe. Então, qual é o problema? Você tem que juntar os três. Os conceitos que eu tenho determinam a maneira como eu me comporto. Antigamente eu poderia falar, hoje vai ser difícil, porque as máquinas fotográficas tinham câmera escura. Né? Antigamente. Se entrava a luz, queimava o filme, não é isso? A câmera fotográfica, a câmera escura da máquina fotográfica determina se eu vou numa direção ou noutra. O futebol é assim também. Os camaradas são super craques, estão invocados com o treinador. A gente, assim, o treinador perdeu os vestuários. Eles ficam botando, né, a mão na cintura e não joga, não é isso? E o time perde o jogo. É isso mesmo. Então a gente tem que estar atento a isso aí, ó. O que move o homem são as paixões. E são as paixões que determinam muito das decisões gerenciais. A história do Brasil é cheia disso. Eu podia ficar dando exemplo. Teve um general monarquista, tá certo? Que ele estava doente, lá na centro da cidade, no dia 15 de novembro, o imperador resolveu nomear alguém que ele não gostava, porque tinha lá um problema pessoal no tempo que eles serviram no Rio Grande do Sul. Ele subiu no cavalo doente, proclamou a república e voltou para a cama. Era monarquista. Dia que ele queria derrubar o primeiro-ministro, porque o Brasil era parlamentarista nessa época. Né? Mas ele acabou derrubando a república. As organizações são ficções jurídicas. Elas só existem quando tem pessoas lá. As organizações não têm sentimento, não têm amor ao próximo, não são dinâmicas. As pessoas é que integram a organização que têm sentimentos. Elas são uma ferramenta importante, um instrumento a nosso serviço, mas elas não são pessoas morais. Elas são ficções, importantes, como instrumento. A administração é um ramo de ciência social aplicada. A gente precisa entender hoje que ela é capaz de utilizar os conhecimentos de ciências sociais e os algoritmos, que são fundamentais na interpretação matemática dos problemas. Você coloca para aquele menino de 15, 16 anos a fotografia de uma moça bonita e coloca de um moço bonito. Para quem aquele garoto olha mais, o computador descobre se ele tem relações ou interesses heterossexuais ou homossexuais. E a máquina sabe antes dele se ele é heterossexual ou se ele é homossexual. Cada vez mais nós estamos diante disso. E essa é uma questão complicada, porque isso não altera só na opção sexual desse menino, mas nas opções políticas do mundo inteiro, nas compras, no processo social, etc. Não há resposta certa em administração. A gente, como técnico, a gente acha que tem resposta certa. A pior coisa que vocês fazem com os professores de vocês, estou falando mais para os estudantes, porque os profissionais já sabem tudo isso. É você chegar, professor, me dá uma dica aqui. Eu tenho um problema lá no meu emprego, assim, 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 assim. Quando você fala isso,
Você está querendo que o professor te diga, faça assim ou faça essa. E ele fica sempre numa saia justa. Porque não só as organizações não são lógicas, são psicológicas, como não há resposta certa. Seria mais fácil se fosse assim. Pegava aqui em Campos, com professores formidáveis, alguns aqui à mesa, inclusive, pede para esses professores aqui, problema A, solução A', problema B, solução B', problema X, solução X', bota isso num programa de computador, o computador dirige a empresa. E quando ele falhar, você demite o computador, troca por outro. Eu prefiro que seja um telefone da Apple, né, do que do iOS, essas coisas, não é isso? Porque eu sou aqueles fãzinhos da Apple, que é atrasada, tecnologicamente, em relação ao outro que muda muito mais, não é isso? Como é que faz? Não vou discutir isso, eu estou fazendo essa brincadeira. Eu sou apenas fã. É negócio do Fla-Flu, não é verdade? Quem é de uma banda não gosta da outra banda. E nós, professores, resolvemos proibir agora o uso do telefone, do celular, na sala de aula. E agora, não é verdade? E agora tem que fazer mais prova oral, porque o cara não colar. Ele não vai trabalhar com o celular na vida toda. Como é que a gente proíbe o cara em sala de aula de internet? Estou adentrando só porque... Sabe porque eu estava conversando agora aqui fora, que eu assim, botei a mão no bolso, esqueci o telefone no quarto, estou aqui nesse hotel. Eu esqueci, caramba, aí já estava desesperado para subir. Eu falei assim, eu vou me controlar, porque eu não posso admitir que esse celular é a minha prótese existencial. Virou a minha prótese existencial. Eu queria subir para buscar o telefone. Olha que maluquice. Porque eu não ia usar o telefone, mas tem que ficar com ele no bolso. É uma prótese. Essa prótese existencial, a gente não vai se livrar dela. Agora, você junta os grandes mestres e bota... Não é assim, porque não tem resposta certa. Cada realidade é uma realidade. A Covid permitiu isso. Não vou discutir se quem é a favor, quem é contra a vacina, não. Eu sou um vacileiro danado. Falou em vacina, eu boto o braço. Eu não quero nem saber. Mas tá bem, cada um tem sua posição. Mas tinha gente que tem um tratamento e tem o mesmo remédio pode ser veneno ou remédio, dependendo daquela pessoa. Porque o tratamento é individual, as doenças é que são públicas. Se você pegar, estudante, e pegar aquela solução que deu certo na empresa A, e você aplicar a mesma solução na empresa B, pode ser que dê certo, mas pode ser que dê uma tremenda bronca. Porque cada organização é uma organização, cada pessoa é uma pessoa. Então você tem que desenvolver outras competências para atender. E nós, técnicos, tendemos a repetir e aplicar a nossa técnica, que a gente fica apaixonado. Não é verdade? Agora está na moda do SWOT, não é isso? A gente está aprendendo o SWOT, todo mundo ensina o SWOT. Sabe desde quando existe o SWOT? Não? Vocês não acharem que é velhinho. Mais antigo que eu. É de 1940, com um camarada chamado Kurt Lewin. E está se ensinando isso como se fosse ontem. A maior técnica do mundo, o SWOT, não é isso? Antes era o downsizing, tá certo? Isso. E aí você começa a caminhar com os livrinhos de autoajuda, que é pior. E a nossa profissão abandona a lógica do conhecimento científico para ficar... não sou contra livrinho de autoajuda. Pode ser que tenha uma paginazinha ali, outra que serva para cada um de nós e que ajude de fato. Mas aquilo não é ciência. Aquele é o relato da experiência de alguém. Se você lê toda a vida do Jobs, né? Do Jobs, souber tudo da vida dele e repetir tudo que ele fez, você não vai ser um Steve Jobs. Então, porque as organizações, porque não há resposta a essa, senão todo mundo ia aprender o caminho. Você tem que aprender a pensar aquela realidade. E que solução que eu vou dar à realidade que vai ajustar? É a competência de aprender a pensar para ver qual é a solução que eu vou ter para o outro. Porque nada mais prático do que uma boa teoria. Por isso que eu preciso estudar teoria. Porque a minha prática pode não servir de nada numa outra realidade. Certo? Aluno só quer a prática. Como se a prática não decorresse da teoria.
O Brasil é o país da manutenção do status quo, por mais que fale da necessidade de mudar. A gente fala o tempo todo de mudar. Um dos livros que um dos autores brasileiros que mais gosto é Jorge Amado. E tem a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim. Conhece? Eu cresci assim. Eu sou sempre assim. Eu sou Gabriela. Quer dizer, eu não preciso mudar. E aí, basta viver para estar mudando, né? Vocês vão encontrar ao longo de suas vidas, nesses próximos 30 anos, 3 personagens importantes. Se acautelem contra eles, se vacile contra eles. Um são os dadores de ideia. Tem pessoas que têm uma capacidade enorme de dizer o que você deve fazer, porque você vai subir na escala hierárquica, né? À medida que eu vou subindo na escala hierárquica, aumenta a necessidade de competência gerencial. À medida que eu desço, aumenta de competência técnica. Dadores de ideia vão te dar uma porção de ideias fantásticas, desde que eles não tenham que fazer nada. Eles só te dão a pauta para você fazer. Quanto mais alto você estiver. A outra é o fazedor de medo. Tudo que você quiser fazer, eles vão dizer, ih, vai dar bronca. Não faça isso não. Às vezes eles têm razão. Tem com um quanto o outro, mas tem gente que são sempre fazedor de medo. Não faz isso não, vai dar bom. O Brasil ficou tão sério que agora, para qualquer coisa que o gestor faz, tem que consultar o advogado. Então, por que eu não boto droga do advogado para gerenciar a empresa? Em vez de ele ser assessor, ele devia ser logo decisor. Né? E o terceiro é o vendedor de ilusão. Tem gente que tem uma capacidade enorme para vocês, né? De só descrever o lado positivo, tudo fantástico. Isso também é perigoso. Às vezes a gente tem um lenço assim branco, limpinho, a gente bota aquele branco, experimenta botar uma ponta, né, de tinta ali, pinta ali, só um pontinho. Aí você pergunta para a pessoa assim, o que você está vendo nesse lance aqui? O cara vai, estou vendo aquela pontinha ali suja. O cara não consegue ver o lenço branco. Então, cuidado com os dadores de ideias, os fazedores de medo e os vendedores de ilusão. Nós, administradores, temos uma olha o que eu estou falando, incapacidade treinada, porque nós estamos aprendendo a fazer, porque nós temos a administrar. Nós, administradores, temos uma incapacidade treinada para gerenciar, porque a gente tem uma capacidade treinada para fazer. Nós, na escola, não aprendemos a ser gestor, nós aprendemos a ser bons técnicos. E o técnico deriva a satisfação psicológica de fazer com as próprias mãos, de meter a mão na massa, de fazer aquele produto. É igual o Rafael, que fala para a estátua, fala. Não foi assim? Aquela estátua estava tão bonita que falou assim, que ele fez. Nós, técnicos, derivamos satisfação psicológica de fazer. O melhor vendedor acha que é o melhor vendedor do mundo. E por isso ele foi promovido, porque ele é muito bom. E quando ele mudou de posição, ele tem que tirar o chapéu de técnico e botar o chapéu de gestor, onde a competência é completamente diferente. Isso pode ser o beijo da morte dele. À medida que você sobe, sabe quem falou isso? Um camarada num livro que a gente não lê. Henri Fayol, Administração Geral e Industrial, um livro clássico dos grandes autores clássicos de administração. E ele dizia assim, quanto mais você sobe na escala hierárquica, mais necessidade de fazer. Quanto mais você desce, mais necessidade de fazer. Se você foi promovido porque é muito bom, aquele excepcional professor não quer dizer que seja o melhor diretor da faculdade. Porque ele é muito bom de dar aula, mas ele pode dirigir, ele pode não gostar. O melhor vendedor não é o melhor gerente de vendas, porque o cara vai vender e quer logo dar um toque pessoal. Porque não tem ninguém melhor que ele, porque ele deriva a satisfação de meter a mão na massa, de fazer aquilo. Só que você vai ter que fazer a mais difícil decisão nos próximos 30 anos, vocês jovens. E os mais velhos não são tão velhos também.
vocês vão ter que tirar o chapéu de técnico e botar o chapéu de gestor. E é difícil, porque a gente aprendeu a derivar satisfação psicológica do fazer. Agora a gente vai ter que aprender a fazer. E a gente vai ter que admitir que o seu subordinado é melhor que você ao fazer. Você é melhor que ele em fazer. Está claro? Você precisa entender o que ele está falando e decidir em cima das alternativas que ele te coloca. Mas ele é melhor que você. E se ele não for melhor, ele deve ser. E você deve capacitá-lo para ele ser melhor. Ele não é seu competidor. E essa é uma realidade que a gente precisa conviver com ela. E isso é difícil, porque eu cheguei onde cheguei porque eu sou bom. E aí, de repente, eu tenho que mudar minha competência. Não é o melhor jogador de futebol, o melhor treinador. A verdade também tem uns jogadores ruins aí, que foram jogadores muito ruins, e que são tidos como bons treinadores. Nem sempre é assim, né? Tem alguns aí que são de matar. Mas vamos lá. A promoção, às vezes, é o beijo da morte. Eu me lembro, estudante do Pedro II, lá no Rio. Lá, e aí já era a década de 50, hein? Imagina, hein? Aí eu sempre gostei de história, vocês já perceberam. Mas fui fazer administração. Fui reprovado em história e passei em engenharia. Estudei 6 meses de engenharia e desisti. Eu desisti porque eu não conseguia entender aquele tal de descritiva. Cara, aí eu larguei e fui fazer vestibular de novo, né? E fui para a fundação, foi a melhor coisa que fiz, né? E o meu pai é o patrono da profissão. Você imagina, eu tinha tudo para ir para a administração, mas não fui não. Papai me deixou quebrar a cara mesmo. Fez muito bem, né? Mas por que eu estou falando isso? Até esqueci. Mas é o beijo da morte. A gente, quando é promovido, a gente fica... Não, você vai ter que mudar as suas competências. Você vai ter que aprender a derivar satisfação psicológica da ambiguidade, da incerteza. O técnico convive com a certeza da técnica. 2 e 2 são 4. O gestor não. E ele tem que ter prazer nisso. Ele tem que ter prazer de fazer. O que acontece quando ele não faz isso? O subordinado, em vez de ensinar o subordinado vem, chefe, eu não estou conseguindo fazer isso aqui direitinho, olha aqui. Aí você pega e vê que o trabalho, ensinar ele, você acha que vai dar mais trabalho, você faz melhor, você leva o trabalho para casa e faz. E ele não aprende nunca, e você vira empregado dele. Porque daqui a pouco ele fala, não tem problema, é só falar com o chefe que está ruim, que ele segura o trabalho da gente e nos tira desse abacaxi. Não é assim? É. Aprender a derivar a satisfação psicológica do fazer ou do decidir o que fazer. A gente tem que, essa é uma opção de destino. A gente tem que, como sobe na escala hierárquica, vocês todos vão subir, vocês têm que mudar o prazer daquilo que era fazer para aprender e ter prazer no fazer, tá bem? Aprender do desafio da ambiguidade, da incerteza, etc. Nenhuma ferramenta tem a competência de tratar qualquer assunto ou problema. Não existe chave mestra que abra todas as portas. A técnica hoje está obsoleta. Tudo que funciona está obsoleto, vai melhorar. Sempre se pode fazer melhor. O que funciona está obsoleto. Portanto, o professor estava falando do generalista e do especialista, é verdade. Especialista é o sujeito que sabe cada vez mais de menos, ao ponto que um dia ele sabe tudo sobre nada. É um exagero, estou brincando, claro. O generalista é o contrário, é aquele que sabe cada vez menos e menos, de mais e mais, um dia que ele sabe tudo sobre nada. Não é isso. O generalista é o especialista, que transcende as limitações de sua especialização, que conecta uma área no outro. Eu sou um profissional de recursos humanos, eu tenho que entender as repercussões que recursos humanos têm em logística, em produção, em venda, etc. Eu tenho que conectar as coisas. Eu tenho que colocar num arquipélago as pontes para que as ilhas se intercomuniquem. Tá bem? Então a gente não tem que ter o preconceito. Aqueles caras lá do departamento XYZ, que é o contrário da gente.
E aí, acho que é isso. A outra coisa importante é, finalmente, antes de chegar no final, a capacidade diagnóstica, estou terminando agora, enrolei bastante, né? Capacidade diagnóstica versus a capacidade prescritiva. Sabe aquele médico que quando você entra, ele nem levanta da cadeira que ele está em frente ao computador? Como vai o senhor? Vai bem? Bem formal. Aí você sabe o que o senhor está sentindo. Aí você começa a falar, ele começa a digitar. Quando você termina de falar, ele imprime. Aí sai, faça esses exames aqui e volta aqui. Dependendo do plano de saúde, vai demorar pra caramba, mas você sai. Ele não te falou nada. Esse é o médico prescritivo. Tem as soluções de tudo. Tem essa doença, você falou, ele dá o remédio. E tem o outro médico. Quando você entra no consultório, ele se levanta e está olhando como é que você entra. Como é que você está andando. Ele olha nos seus olhos, ele aperta a sua mão para ver. A gente pensa que ele está sendo educado, ele está vendo a sua temperatura. Ele te examina. E ele sabe que só existe solução para aquele doente, para aquelas circunstâncias que eu vou ter que adaptar. O administrador é assim também. Se a gente achar que tem solução, que a nossa técnica é universal e serve para tudo, ela não serve. Nem os instrumentos de computador. Sabe por quê? Essa de informática. Porque, às vezes, a gente está trazendo qual é a cultura da organização para receber ou absorver aquela tecnologia. Nós estamos num conselho hoje que a gente tem um esforço danado para trabalhar. Mas o nosso conselho, há 10 anos, não tem papel. Mas talvez as pessoas não saibam disso, os colegas aqui. Nós somos uma autarquia federal, que temos que aturar a burocracia pública, do Ministério, não sei o quê, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, controle de tudo quanto é tipo, né? A gente não tem papel. Isso numa autarquia federal é muito difícil. A primeira vez que a gente botou cartão de débito, de crédito, eu tive que explicar para o Tribunal de Contas. Eu já fui 4 vezes presidente do Conselho. Agora a gente botou a AME e a Livelo. A Livelo só nós temos, de todos os conselhos do Brasil inteiro, de toda a produção, só nós temos cashback com a Livelo, porque a gente tem tecnologia. Agora eu estou explicando porque eu fiz de acordo com a Livelo para o TCU. O que eu vou fazer? Aí agora tive um auditor lá. O auditor chegou, e tem aquela entrevista final. Ele não viu nada porque a gente deu a senha para ele acessar tudo, porque está tudo em sistema. Não tem papel. A gente não tem papel há 10 anos. Agora a gente deu. Eu cheguei lá agora não tem papel, que está fazendo esse arquivo de deslizante aqui enorme. A gente deu o arquivo de deslizante para o Forte Copacabana. Porque o Forte Copacabana tem um museu fantástico de guerra militar do Exército. A gente deu para eles, estão ocupando aquilo com acervo histórico. Que aquilo não servia para nada. Doou, né? E aí o auditor perguntou assim, na hora da entrevista, ainda bem que não foi comigo. Ele queria saber por que os funcionários do Conselho, não é possível, eles têm que assinar o recibo do contra-cheque. E eles não assinavam. Mas como? Eles recebem pelo telefone, todo o contra-cheque, eles entram no... Você veja que a burocracia não é fácil, não, meu amigo. O auditor, cara. Né? Então, não é simples. É isso que a gente tem que buscar. Entender que não há resposta certa, entender que é preciso fazer, o diagnóstico é mais importante do que a prescrição, porque a realidade muda e você, se continuar com a mesma prescrição, você vai acabar dando cloroquina para EMA, rigorosamente. Que não vai servir nada para cloroquina, você pode servir para outra pessoa, para o ser humano até pode, né? Não sei, mas para EMA não vai servir. E aí a gente chega no final, sempre, para mim, o maior autor da língua portuguesa, eu gosto muito, sabe? De Fernando Pessoa, já vou falar? Esse é bom, né? O Fernando Pessoa dizia assim, navegar é preciso, viver não é preciso. E caramba,
a gente pensa que isso é do Gilberto Gil. Aliás, esses autores brasileiros, esses cantores, são fantásticos, são muito cultos, né? O Chico, o Gilberto, o Milton Nascimento, são cantores realmente de muita cultura. E muitas das músicas dele a gente nem sabe que eles estão se relacionando a muita produção intelectual. Aliás, o Gilberto Gil é formado em administração pela faculdade da Universidade da Bahia. É nosso colega, o Gilberto Gil. A Anitta também, a Anitta cantora, a Anitta de nível médio, tá certo? Ela é técnica de administração, né? Mudaram de carreira, está certo. Aí eu digo assim, se navegar é preciso, viver não é preciso, como diz o Fernando Pessoa, então administrar não é preciso. Ih, agora que danou, né? Aí você vê como é que o cara é um gênio. Ele está dizendo ali o seguinte, navegar é exato. Você precisa de um instrumento de navegação para chegar onde você quer, da bússola, os instrumentos de navegação, etc. Hoje não é mais bússola, né? Então, mas viver, por melhor que você tenha a bússola, o seu instrumento de navegação, se você ficar aferrado a esse instrumento, você não vai conseguir, vai ser sempre surpreendido, como eu fui pelo meu querido irmão Manuel, que a gente gosta de chamar de Manelzinho, não é verdade? Que fala assim, fala aí. Foi assim, né? Aí a Érica ficou toda atrapalhada, fugiu do script dela. Administrar também não é exato. Se você quiser colocar a nossa área como exata, a gente quebra a cara. E às vezes, como eu estava dizendo, e para concluir, certamente agora, quando a gente pergunta para o professor para ele dar a resposta certa para nós, ele não tem. Ele tem hipótese, ele tem cenários, ele te ajuda a pensar, ele reflete com você, ele pensa com você, mas ele não vai te dizer, faça assim que vai dar certo. Muito obrigado a vocês, então. Tá bom? Obrigado, professora. Muito obrigada, presidente Wagner. Antes do sorteio, eu quero saber se alguém tem alguma pergunta, algum questionamento. É só levantar o braço que a gente leva o microfone sobre a palestra do nosso presidente. Espera aí, vou levar o microfone para o senhor. Na verdade, eu não tenho uma pergunta, eu queria fazer uma colaboração com a excelente palestra do presidente e todo o afinco no trabalho que ele dedica, mas eu percebi aqui que quem atua na área como administrador? A maioria é estudante, né? A gente, quando a pessoa vai para uma faculdade, presidente, e ele vai escolher uma cadeira, ele fala assim, quando ele decide medicina, ele quer ser o quê? Médico. Ele escolhe a cadeira de engenharia, ele decide ser o quê? Engenheiro. A pergunta que eu quero fazer aos amados estudantes aqui, quando vocês escolheram a cadeira de administração, o que arde no coração? É quando o estudante de medicina disse, eu vou ser um médico, e com muito orgulho ele carrega todo o estudo dele? Quando aquele que escolhe a cadeira de engenheiro, ele diga assim, eu vou ser engenheiro. E nós, como estudantes, podemos, com o mesmo louvor, dizer assim, eu vou ser um administrador, eu vou ser o melhor gestor que aquela organização tem. Eu vou dar muito orgulho à bandeira azul que eu carrego como administrador. E fazer a diferença naquele local onde eu for designado, na sociedade que eu estou designado, e não ser somente mais uma pessoa que passe por ali. Eu quero dizer para vocês, amados estudantes, que quando vocês escolheram, e essa é uma cadeira linda, e que tem um poder que não nos é dada, porque nós menosprezamos a nossa posição como administrador. Administrador deve ser como
a CRA e a CFA carrega e luta por tantos anos a honra que cada administrador merece. E eu quero, mais uma vez, fechar com vocês. Não sente na cadeira da sua faculdade e não tenha honra naquilo que você está fazendo. Você está cursando e você vai ser graduado e você vai ser um administrador e você tem que ter muita honra desse nome. Carregar isso com muito orgulho. Porque se você, desde o primeiro semestre que você está cursando, você não ter esse orgulho de carregar essa sigla, esse nome, você não vai concluir e você não vai galgar o espaço que você, por certo, merece quando você está iniciando a sua carreira. Essa é a colaboração que eu quero dizer e parabenizar o presidente por toda a luta que o senhor tem feito. Os estudantes talvez não saibam, mas a luta que o senhor carrega de honrar cada administrador, e o senhor busca com muita competência fazer isso em todas as esferas que o senhor tem direito. Muito obrigado. É uma exortação de um profissional extremamente bem-sucedido, que a maioria aqui certamente o conhece, e que nos leva a refletir e a nos motivarmos com esse compromisso. Obrigado. Uma outra pergunta, não? Não? Então, vamos dar continuidade agora com o sorteio de alguns livros que nós trouxemos. Quando vocês chegaram, vocês fizeram ali o credenciamento, ali fora. Então, a gente já tem o nome de todo mundo. Monique Coutinho da Silva. Pode vir, Monique. Luana Abreu Furtado. Joseline Patrício Pessoa, que não pode receber, porque ela trabalha com a gente. Aí é nepotismo. Caio Rangel Pilar. Você se inscreveu, cadê ela? Tá aí? Está lá fora, ela está lá fora, está lá fora. Corneli Rolosuvá. Priscila Gomes Peçanha. Lohana Oliveira Belo. Kátia da Silva Viana Menezes.
Caio ficou com 2 livros iguais, Caio. Não vale. Vai, roda de novo. Débora Pires Moreira de Melo. Eu vi que a Débora marcou a gente no Instagram, estava falando para ela. Eu reposto todo mundo, tá? Marquem a gente sempre. Gente, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Túlio, Manuel, Wagner, André, Érica. Foi um prazer tê-los aqui à mesa do INCAD de Campos dos Goitacazes. E, em breve, todo o evento estará disponível no nosso canal do YouTube para vocês poderem ver e rever. E espero vocês dia 11 e 12. Oi? Certificado vai ser enviado dentro de 7 dias para o e-mail que vocês cadastraram na plataforma no credenciamento ao chegar. Tá bom? Muito obrigada. Uma boa noite para vocês. Thank you.